Fala minha galera, e vamos aqui para mais um Relatos de Reddit. Temos aqui, ó, ganhei na loteria, que sorte, hein? Ganhei na loteria e descobri que minha sogra e meu marido estavam planejando ficar com quase todo o dinheiro. Bacana. Cercada de pessoas maravilhosas, aparentemente, né? Eu tenho 38 anos e se alguém tivesse me perguntado alguns anos atrás qual era o meu maior sonho, eu provavelmente teria dado uma resposta simples. Ter uma casa quitada, viajar sem precisar parcelar tudo em 12 vezes, ter uma reserva financeira que me permitisse dormir tranquila, nada extravagante. Eu nunca fui uma pessoa obcecada por luxo. Sempre trabalhei muito, sempre fui organizada com dinheiro e sempre acreditei que a estabilidade valia mais do que a ostentação. Por isso, quando ganhei mais de 3 milhões de reais na loteria, achei que finalmente minha vida ficaria mais tranquila. Gente, 3 milhões de reais, beleza que há inflação e tudo mais, mas com 3 milhões de reais hoje, uma pessoa que ganha, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais até, vai, só pra gente poder deixar uma parte pra ficar reinvestindo todo mês ali, num investimento de 1%, todo mês a pessoa poderia gastar pelo menos entre 15 a 18 mil reais ali, tranquilo, sabe? E teria ainda uma outra parte sendo reinvestida todos os meses. 3 milhões é uma grana muito boa, gente. Muito boa. E dá pra viver muito bem, tá? Muito bem. Aí ela continua. Eu estava errada. Porque o dinheiro não trouxe paz, e sim ganância de pessoas de dentro da família. Mais especificadamente da minha sogra e do meu marido. O que aconteceu foi tão absurdo que se eu não tivesse vivido pessoalmente, provavelmente eu teria dificuldade para poder acreditar. Tudo começou uma quarta-feira comum. Eu tinha saído do trabalho cansada, passado numa lotérica por impulso e feito uma aposta simples. Nem contei pra ninguém. Quando conferi o resultado 2 dias depois, achei que estava lendo errado. Conferi os números tantas vezes que perdi as contas. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam e eu literalmente precisei sentar no chão da cozinha porque minhas pernas não estavam obedecendo. Eu tinha ganhado, e não era um prêmio pequeno. Depois de toda a burocracia, eu receberia pouco mais de 3 milhões de reais. A primeira pessoa que eu contei foi o meu marido, Carlos. Estávamos juntos há quase 15 anos. Eu confiava plenamente nele. Quando contei a notícia, ele chorou, me abraçou e disse que a nossa vida tinha mudado para sempre. Naquele momento, eu realmente achei que estava dividindo a felicidade com a pessoa certa. O problema é que menos de 24 horas depois, minha sogra, minha cunhada, meu sogro, meus primos, meus tios, todos já sabiam. Até parentes que eu nem lembrava que existiam. Gente, você ganha uma grana dessa assim, ó, 3 milhões de reais, beleza, não, de novo, é um valor muito bom, mas você não vai fazer extravagância, vou comprar um avião, um helicóptero, nada disso, tá? Nada disso. Senão o dinheiro acaba. É bom deixar claro, 3 milhões de reais não é dinheiro infinito. Mas assim, você contar pro seu marido, show de bola. Mas, aparentemente, não foi ela contar, talvez tenha sido ele, não, ou as pessoas descobriram, não sei. Ela vai dizer aqui ainda, mas você contar pra alguém e a sua família inteira saber, velho, isso acaba. Meu Deus, o que vai ter de gente interesseira aparecendo é brincadeira. Viu? Era como se tivesse feito um anúncio em rede nacional. Quando questionei o Carlos, ele disse que só tinha contado pra mãe porque estava emocionado. Segundo ele, ela prometeu guardar o segredo. A promessa durou aproximadamente 5 minutos. No começo, vieram alguns comentários, pessoas brincando sobre empréstimos, parentes dizendo que agora eu era milionária, pedidos pequenos, ajuda para reformar uma casa, trocar um carro, pagar uma dívida. Eu tentava relevar. Mas então minha sogra começou a agir de forma diferente. O nome dela era Ivone, e durante anos ela tinha sido apenas uma sogra difícil. Não horrível, apenas aquele tipo de pessoa que acha que sabe mais que todo mundo. Só que depois da loteria, alguma coisa mudou. Ela passou a me tratar como se eu fosse uma filha, só que uma filha muito rica. Aparecia na minha casa com bolo, levava comida, ligava todos os dias, perguntava se eu precisava de ajuda. Era tão exagerado que até meus amigos começaram a comentar. Então veio a primeira proposta. Ela disse que estava preocupada comigo, falou que pessoas que ganham muito dinheiro costumavam ser enganadas e que eu precisava de orientação. Alguém com experiência deveria me ajudar a administrar tudo. Depois, sugeri que uma parte do dinheiro fosse colocada sob a administração familiar. Não é possível um negócio desse. Administração familiar? Não é possível. Achei que era uma piada, mas não era. Ela estava falando sério e, para minha surpresa, meu marido não parecia incomodado. Ele disse que talvez ela estivesse tentando ajudar e aquilo acendeu uma pequena luz vermelha dentro da minha cabeça. Mas eu ignorei e a situação piorou rapidamente. Nas semanas seguintes, minha sogra começou a falar sobre investimentos, sobre imóveis, sobre abrir empresas, sobre comprar terrenos e tudo usando o meu dinheiro. Eu acho que tem uma coisa que não ficou muito clara aqui não, gente. Acho que a sogra não entendeu que quem ganhou foi ela, não a sogra. Então, eu vou fazer... Como é que pode? Como é que pode? Sei lá, minha mãe ganha na loteria e eu faço planos com o dinheiro que minha mãe ganhou na loteria. Tudo bem que é mãe, né, e tudo mais, mas
Não faz sentido, não. Aí minha sogra ganha na loteria, eu falo, não, minha sogra, a partir de agora nós vamos fazer um plano de investimento, vamos comprar vários imóveis, vamos fazer tal coisa, com o dinheiro dos outros. Se a pessoa quiser simplesmente chegar, pegar o dinheiro todo dela e gastar, ela pode, o dinheiro é dela. Não faz sentido isso. Ela continua, sempre usando as palavras como nosso futuro, nossa família, mas eu percebia que o pronome mudava quando o assunto era benefício. Era o meu dinheiro, mas os planos eram dela. Enquanto isso, minha cunhada apareceu com uma ideia de negócio. Queria abrir uma loja e precisava apenas de um investimento inicial. Depois surgiram outras propostas. Meu sogro queria uma caminhonete nova, um primo precisava quitar uma dívida, uma tia queria reformar uma casa. Era como se eu tivesse virado um banco ambulante. E quanto mais eu recusava, mais egoísta me tornava aos olhos deles. Foi nessa época que comecei a notar algo estranho no meu marido. Na minha frente, ele parecia me apoiar, mas quando estávamos perto da família dele, ele ficava em silêncio e também nunca me defendia, nunca dizia que eu tinha direito de decidir sobre meu próprio dinheiro. Era como se estivesse tentando agradar os dois lados. Hoje sei que não era isso. Ele estava ganhando tempo, porque existia um plano e eu só descobriria isso meses depois. A primeira pista veio de uma pessoa completamente inesperada. Um amigo do meu marido que trabalhava com ele há anos me ligou durante uma madrugada de sábado. Era quase 1 da manhã, atendi assustado, achei que alguém tinha morrido. Mas a voz do outro lado perguntou se eu estava sozinha e quando respondi que sim, ele disse uma frase que mudou tudo. Você precisa tomar cuidado com Carlos. Meu coração parou. Ele me contou que algumas semanas antes tinha ouvido Carlos conversando com um advogado. Na época, não deu importância, mas depois percebeu que eles estavam discutindo formas de proteger o patrimônio em caso de divórcio. Isso mesmo, gente, que vocês ouviram. Divórcio. A palavra ficou ecoando na minha cabeça. Eu quase desliguei na cara dele. Achei um absurdo. Mas antes ele disse algo ainda pior. Segundo o que ele ouviu, minha sogra acreditava que, se o Carlos se separasse de mim no momento certo, conseguiria acesso a uma parte significativa do dinheiro. Eu não queria acreditar. Sinceramente, passei dias tentando convencer a mim mesma de que aquilo era impossível. Até que comecei a prestar atenção e perceber algumas coisas. O Carlos passou a insistir para que colocássemos algumas aplicações em contas conjuntas. Depois sugeriu abrir uma empresa no nome dos dois. Depois falou sobre comprar imóveis em conjunto. Então, resolvi investigar. E o que encontrei me deixou sem chão. Um relacionamento que aparentemente é longo. Ela falou o quê? 15 anos aqui, né? Então, se você para analisar, 15 anos de relacionamento. Você ter uma pessoa que está com. Você viu a pessoa pesquisando, alguém te contou sobre, no caso, um amigo aqui, que a pessoa está pesquisando sobre divórcio para poder pegar uma ponta do seu dinheiro. Essa pessoa não é confiável, gente. E é isso. Quando você ganha qualquer dinheiro a mais na família, ou quando você, sei lá, a família toda tá lá embaixo e você prospera um pouquinho, todo mundo acha que você tem a obrigação de ajudar. E aí, ainda mais com o prêmio que na cabeça de todo mundo é dinheiro infinito, né? Não, eu tenho 3 milhões de reais. Gente, a pessoa vai olhar. Chega pra uma pessoa que ganha, sei lá, 2 mil por mês, 3 mil por mês, 5 mil por mês, e fala assim, ó. Até pra uma pessoa que ganha 20 mil por mês. Mas chega uma pessoa que ganha até 5 ali por mês e fala assim, não, eu ganhei um prêmio ali, ó. Ah, quanto foi que você ganhou? Ah, nada demais, 3 milhões. A pessoa na hora vai olhar e fala, 3 milhões? É muito dinheiro, meu Deus do céu. Aí essa pessoa vai contar pra um, pra outro, pra um, pra outro, pra um. Aí daqui a pouco, daqui a um tempo, quando essa pessoa precisar de ajuda, meu amigo, o que acontece? Minha casa quebrou. Né? O negócio mais absurdo que tem. Minha casa quebrou. Bateu um vento aqui na minha casa, derrubou o telhado. Eu tô precisando de um empréstimo. Quanto é pra consertar? 100 mil. É nessa pegada. Aí, mentira. Começa com um pouquinho. Quanto é pra consertar? É 2. Depois, meu amigo, quebrou meu carro. Tem um negócio aqui no meu carro pra fazer. É 10 mil pra consertar. Eu não posso ficar sem carro que eu trabalho com ele. 10. Meu filho, minha filha tá passando por um aperto na faculdade, tem que pagar a faculdade dela. 50. Quando você. Meu Deus do céu, que situação desagradável. Ganhar o dinheiro é bom, mas ter gente interesseira perto de você, Ave Maria, é ruim demais. Por isso que não se deve contar. Se ganhar, não conte. Eu não queria acreditar no que estava vendo. Durante vários dias, fiquei me convencendo de que aquela ligação talvez tivesse sido mal entendido, que o amigo do Carlos tivesse interpretado alguma coisa fora de contexto, ou que eu estivesse deixando a paranoia tomar conta de mim. Afinal, eu estava com aquele homem há quase 15 anos. Nós tínhamos enfrentado dificuldades financeiras juntos, dividido contas juntos, feito planos, construído uma vida inteira lado a lado. Parecia impossível aceitar que justamente agora, depois de tudo que vivemos, ele pudesse estar escondendo algo tão grave. Mas uma coisa que eu aprendi naquela época é que, quando a desconfiança entra na sua cabeça, você começa a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Carlos começou a agir de uma maneira estranha. Coisas sutis mesmo. Pequenas mudanças, pequenos comentários, pequenas insistências que, vistas isoladamente, pareciam normais, mas que, juntas,
formava um quadro preocupante. Ele falava constantemente sobre como precisávamos pensar como família. Dizia que dinheiro demais poderia causar problemas se não fosse administrado da forma certa. Comentava que casais que ganhavam muito acabavam se separando porque um dos dois passava a acreditar que não precisava mais do outro. Em alguns momentos, parecia quase um discurso ensaiado. E o que mais me incomodava era essas conversas sempre aconteciam depois que ele passava tempo com a mãe dele. Enquanto isso, minha sogra parecia cada vez mais confortável em agir como se parte daquele dinheiro já pertencesse a ela. Certa vez, durante um almoço de família, ouvi ela comentando sobre uma casa em um condomínio de luxo. Ela descreveu o imóvel com tantos detalhes que parecia que já ia morar lá. Falou da piscina, da área gourmet, dos quartos, dos netos que ainda não existiam. No final, olhou pra mim e disse que aquele era o tipo de imóvel que uma família de sucesso deveria ter. Eu ri sem graça, né? Meses depois eu descobriria que aquela casa já estava sendo negociada e que ela acreditava sinceramente que seria comprada com meu dinheiro. Foi também nesse período que minha cunhada apareceu com um projeto empresarial milagroso. Segundo ela, havia encontrado uma oportunidade incrível, um negócio praticamente garantido. Lucro alto, risco baixo, crescimento rápido. Tudo parecia bom demais para ser verdade. E geralmente, quando algo parece bom demais para ser verdade, é porque é, né? Ela insistia para que eu investisse, minha sogra insistia para que eu investisse, o Carlos insistia para que eu investisse. Era como se todos estivessem lendo o mesmo roteiro. Mas o que eles não sabiam era que depois daquela ligação, eu tinha começado a tomar algumas precauções. Contratei um advogado especializado em patrimônio. Depois contratei uma consultora financeira independente. E sem contar para absolutamente ninguém, pedi que analisassem absolutamente tudo que estava sendo proposto para mim. Foi a melhor decisão da minha vida, porque a tal empresa da minha cunhada praticamente não existia. No papel, parecia legítima, mas na prática era um desastre. Não tinha estrutura, não tinha histórico, não tinha faturamento, não tinha clientes suficientes. Mas tinha uma coisa muito interessante. Tinha uma previsão de investimento inicial que consumiria uma quantia enorme do meu prêmio e, quando o relatório chegou às minhas mãos, senti um frio percorrer o corpo inteiro, porque pela primeira vez ficou claro que aquilo ali não era coincidência não, e meu marido estava envolvido. Só que o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois aconteceu algo que mudou completamente a forma como eu enxergava meu casamento. Carlos saiu para trabalhar e esqueceu o notebook ligado em casa. Eu não costumava mexer nas coisas dele. Nunca foi esse tipo de pessoa, mas naquele dia algo me incomodava. Talvez instinto, talvez medo, talvez os dois. Abri o computador e encontrei uma pasta. Dentro dela haviam documentos relacionados a planejamento patrimonial, divisão de bens, consultorias jurídicas e projeções financeiras. Meu coração começou a acelerar, mas continuei lendo e então encontrei o que procurava sem nem saber o que eu estava procurando. Uma troca de e-mails entre meu marido, um advogado e minha sogra. Quando li aquilo, senti meu estômago afundar, porque não havia espaço para dúvidas. Eles estavam discutindo estratégias para garantir acesso ao patrimônio em caso de separação. Não estavam pensando nisso, estavam planejando, calculando, projetando, e minha sogra participava ativamente das conversas, dando opiniões, fazendo perguntas, sugerindo forma de fazer. Em um dos e-mails ela chegou a escrever que eu estava ficando arrogante e que precisava aprender que casamento significava compartilhar tudo. Em outro e-mail perguntou quanto ele conseguiria receber se o relacionamento terminasse dentro de um prazo determinado. Eu chorei, aquele choro silencioso, pior de todos, aquele que acontece quando você percebe que a realidade inteira acabou de desmoronar, porque naquele momento eu não estava perdendo dinheiro, eu estava perdendo a confiança que eu tinha no meu marido. Nos dias seguintes continuei fingindo que não sabia de nada. Foi difícil, muito difícil, mas eu precisava entender até onde aquilo iria. E foi aí que eu descobri algo ainda mais absurdo. Gente, do jeito que tá aqui, né, o cara tava fazendo, o cara, a sogra, a cunhada, até uma empresa que aparentemente existe no papel, mas não existe em nada mais, queriam pegar para poder tirar dinheiro dela. Olha como a situação é absurda. E-mail, gente, o advogado, para poder saber quanto ele pegaria depois do divórcio. Olha o nível. Minha sogra já estava fazendo dívidas, muitas dívidas. Ela tinha financiado móveis, reservado viagens, negociando a compra daquela casa de luxo, e tudo isso baseado na certeza de que o dinheiro acabaria chegando às mãos da família. E quando percebi isso, parei de sentir raiva e passei a sentir medo, porque pessoas desesperadas costumam tomar decisões desesperadas. E minha sogra estava profundamente desesperada. Foi então que eu tomei minha decisão em silêncio, sem confronto, sem escândalo e sem aviso. Protegi legalmente cada centavo que podia proteger, reestruturei meus investimentos, transferi recursos para aplicações seguras, revisei contratos, atualizei documentos e esperei, porque sabia que cedo ou tarde eles fariam o próximo movimento. E fizeram. Cerca de 2 meses depois, o Carlos pediu o divórcio. A justificativa era clássica. Disse que nós tínhamos nos afastado e que éramos pessoas diferentes, que o relacionamento não era mais o mesmo. Enquanto ele falava, eu olhava para aquele homem e me perguntava quando exatamente ele tinha deixado de ser a pessoa por quem eu me apaixonei, ou se aquela pessoa realmente existiu algum dia. Mas o momento mais satisfatório de toda a história veio algumas semanas depois, porque o plano deles tinha uma falha enorme, uma falha que minha equipe jurídica identificou logo no início.
A maior parte do prêmio estava protegida de uma forma que impedia qualquer divisão patrimonial da maneira que eles imaginavam. Quando os cálculos finais foram apresentados, Carlos percebeu que não teria acesso ao dinheiro, praticamente nenhum acesso. Minha sogra ficou desesperada, literalmente desesperada. A casa que ela acreditava que compraria nunca foi comprada. As dívidas continuaram existindo, os compromissos financeiros venceram. Minha cunhada descobriu que a empresa jamais receberia o investimento prometido. E pela primeira vez a família começou a apontar dedos uns para os outros. O mais icônico foi que o Carlos acabou descobrindo que a própria mãe estava manipulando ele também. Ela havia prometido que tudo ficaria bem, que ele teria segurança financeira, que finalmente teria a vida que merecia. No final, ficou sem um casamento, sem o dinheiro e sem a confiança de praticamente todo mundo. Hoje faz 2 anos desde o divórcio. Minha sogra ainda tenta me procurar, minha cunhada também. O Carlos já pediu várias vezes para conversar, mas eu recuso, porque algumas traições não acontecem em um momento único. Elas acontecem aos poucos, em cada mentira, cada reunião escondida, cada plano feito pelas costas, e quando você soma tudo isso, percebe que não perdeu um relacionamento, perdeu a pessoa que acreditava conhecer. Hoje, continuo com a vida confortável, invisto meu dinheiro, ajudo algumas pessoas, viajo quando eu quero, durmo tranquila. E acima de tudo, aprendi uma lição que nunca esquecerei. Ganhar na loteria não foi o que mudou minha vida, não. O que realmente mudou minha vida foi descobrir quem as pessoas eram quando acreditaram que poderiam colocar as mãos no meu dinheiro. E sinceramente, às vezes me pergunto se o prêmio foi uma bênção ou apenas uma forma muito cara de revelar a verdade. Então eu quero saber a opinião de vocês. Se descobrisse que o próprio marido e a sogra estavam planejando uma forma de ficar com parte do patrimônio de vocês, vocês conseguiriam perdoar depois de tudo? Ou algumas traições são grandes demais para qualquer segunda chance? Gente do céu. Olha o nível. Ó, tem uma frase que é muito boa. Eu ouvi, eu não sei de quem foi, mas a frase é assim, ó. O dinheiro... vou botar aqui, deixar aqui. O dinheiro não muda quem você é. Ó, vou repetir. O dinheiro não muda quem você é. Ele apenas potencializa quem você é. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que é uma pessoa mesquinha, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que soberba, que se acha melhor do que os outros ali, tudo mais, com dinheiro, acredite que tudo vai ficar pior. Porque você vai achar ainda mais tudo isso. Porém, tanto que muita gente começa a pisar em outras pessoas, e pessoas que realmente são amigos e amigas próximas, familiares próximos, e próximos que eu digo não interesseiros, mas próximos de realmente querer estar próximo mesmo ali, não pelo seu dinheiro, mas por quem você é. E aí quando você ganha um dinheirinho a mais, você começa a pisar nessa pessoa, né? Fala, não, eu sou melhor do que você, isso, eu sou melhor porque eu ganho. Tem até uma pesquisa que fizeram com algumas pessoas, se eu não me engano foram brasileiros até, que foi o quê? Perguntaram para essas pessoas o que é que elas preferiam. Ela e todas as pessoas próximas a ela ganhar 15 mil reais, ou ela ganhar 3 mil reais a menos, por exemplo, vamos dizer que ela ganha em 5, começa a ganhar 2, mas todas as pessoas próximas a ela ganham 1.000. Ou seja, vão ganhar abaixo, metade do que ela ganha. A maioria esmagadora das pessoas disseram que preferem ganhar menos para que as pessoas ganhem metade do que elas ganham, só para poder se sentir acima. Você entende o quão isso é absurdo? Então, se você com dinheiro é uma pessoa boa, você vai continuar sendo uma pessoa boa com dinheiro. Se você já ajuda pessoas, por exemplo, eu dou, sei lá, 5 reais, 10 reais por mês, 50 reais por mês, com 3 milhões, 10 milhões, 5 milhões, com, sei lá, 500 mil, você vai começar a doar 200 reais, 500 reais, 1.000 reais e por aí vai. Então, assim, o dinheiro não muda quem você é, ele apenas potencializa quem você já é. Então, se você ganhou dinheiro e ficou soberbo, você já era. A diferença é essa, você já era. Você não existe esse de não, eu ganhei dinheiro e fiquei soberbo. Tal fulaninho ganhou dinheiro e ficou soberbo. Não, essa pessoa sempre foi. A diferença é que ela não tinha como mostrar tanto isso, porque ela tava, na cabeça dela estava abaixo. Então isso é complexo. Se você gostou desse vídeo, já curte e comenta aquilo que você acha da história. Eu achei absurdo esse marido. Que bom que ela tá bem, né? Ele deve ter pego uma parte do dinheiro aí, vamos dizer que ele pegou, sei lá, 100 mil reais. Ela conseguiu proteger o resto. Então tá ótimo, as dívidas da sogra aí continuaram, é com ela, mas é isso aí. Então se inscreve no canal e vamos pro próximo vídeo.